Muito ótimo, você em casa aqui, lógico. Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem e sejam bem-vindos ao Conference Call da Go Associados. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Agora, gostaria de passar a palavra para o Sr. Gessner Oliveira. Por favor, Sr. Gessner, pode prosseguir. Muito boa tarde a todos, muito boa tarde a todos os amigos, parceiros, clientes, e uma boa tarde muito especial aos nossos convidados de hoje, o Dr. Evenilton Tadini, presidente da ABDIB, Dr. Flávio Buschinelli, que é diretor do Banco Fator. Muito nos honram de estar aqui. Também queria saudar o Dr. Igor Rocha, que é diretor de Planejamento e Análise Econômica da ABDIB. Nós temos a satisfação de ouvir hoje à tarde um dos maiores especialistas, já não diria do Brasil, mas do mundo, em infraestrutura, que hoje ocupa a presidência da ABDIB. É membro do Conselho de Administração do Banco Fator, presidiu o Banco Fator, foi diretor da Companhia Paulista de Desenvolvimento, foi diretor das áreas de infraestrutura e planejamento do BNDES, 90-92, foi diretor da ABDIB, diretor de planejamento da ABDIB, foi chefe de departamento econômico da ABDIB, foi até estagiário da ABDIB, conhece a fundo o tema da infraestrutura. Da mesma forma, o Dr. Flávio Buschinelli tem um amplo conhecimento aí da área de gestão, da área de administração, é atualmente o diretor do Banco Fator, muito nos honram aqui, nosso sócio sênior, também Márcio Abud, que está conosco, acompanha remotamente e fará comentários ao longo dos debates, o nosso sócio Fernando Marcato, o nosso sócio especialista aqui em infraestrutura e a toda a cadeia de água, o Pedro Skazufka também está aqui presente. Enfim, a gente está muito contente de fazer essa discussão, que tem todos os aspectos, desde os aspectos tecnológicos e financeiros. Nosso consultor especial, Luciana Nazar, está aqui conosco também para os debates. Sem mais, eu vou provocar o nosso convidado, Evenilton Tadini, com a questão: quais são os grandes desafios para a infraestrutura hoje, no momento em que a economia está em um período de recessão, né, depois de 2 anos de recessão. A nossa convicção, Evenilton, é que o setor de infraestrutura é uma frente de expansão, por onde pode haver uma retomada da economia. Também acreditamos que o setor externo é muito importante, para o que um câmbio, que reflita boas condições de competitividade é fundamental, mas, naturalmente, pelo tamanho do setor externo na economia, isso não seria suficiente. Na verdade, é o setor de infraestrutura que pode ser a grande frente de expansão. Ao mesmo tempo, a infraestrutura é, ao mesmo tempo, uma tragédia no Brasil, porque os gargalos são enormes, mas, ao mesmo tempo, uma grande oportunidade de retomada do crescimento. Sem mais, doutor Evenilton Tadini. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Gessner, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, é uma satisfação poder trocar algumas impressões nesse momento em que a conjuntura nacional é extremamente delicada e não há dúvida que a questão da infraestrutura é absolutamente fundamental dentro de um processo de retomada de crescimento. É curioso, a nossa economia está entre uma das 10 maiores do mundo,
quando se analisa os rankings de qualidade da infraestrutura do Brasil, nós estamos abaixo de 100. Quer dizer, tem alguma coisa errada nessa história. Quer dizer, dentro dessa perspectiva, do ponto de vista de competitividade sistêmica, mesmo em relação a um câmbio real mais adequado, nós teremos muita dificuldade de nos inserirmos competitivamente na economia global. Logicamente, o câmbio é uma questão fundamental, como é os juros, mas se não tivermos as estruturas adequadas, do ponto de vista de transporte, do ponto de vista de escoamento e de estrutura de armazenamento portuário e de energia, nós certamente não iremos a lugar nenhum. Eu acho que a primeira coisa que é importante falar em relação à infraestrutura, que sempre me colocam a pergunta dizendo, olha, o que preciso para destravar? Veja, infraestrutura não é que nem intestino, que você toma algo e destrava. Não é alguma coisa que você vira a chave e funciona, né? Antes de mais nada, o que é preciso recuperar no país, e da mesma forma como aconteceu na década de 80, pela questão da restrição externa e hiperinflação, e quando as estatais eram o grande impulsionador dos investimentos, é recuperar a capacidade de planejamento de médio e longo prazo do país. O país hoje não tem uma estratégia de crescimento econômico. O país hoje, ele não consegue verificar a sua forma futura de crescimento. Veja, o país hoje, diferente do passado, ele não tem uma matriz energética desejável, ele não tem uma matriz de intermodalidade estruturada e muito menos uma articulação dessas duas coisas com a estrutura de produtos e serviços que ele pretende levar para fora, trazer para dentro ou circular internamente na economia. Então fica muito difícil se estabelecer políticas absolutamente ad hoc, onde a cada espasmo de possibilidade de um punhado de projetos mal estruturados, mal estudados, serem lançados e depois terem surpresa que não há investidores ou se não consegue captar recursos para esses empreendimentos. Então, a primeira coisa que é preciso recuperar é efetivamente essa capacidade de planejar. Planejar significa efetivamente definir quais os produtos principais que nós estamos tramitando, do ponto de vista da exportação, do ponto de vista da importação, e qual que é a logística de transporte interno no país. E, consequentemente, o que isso leva em termos de consumo de energia, qual a natureza dessas fontes energéticas e como é que isso vai se cruzar. Se não tivermos isso muito bem definido, certamente vai ser muito difícil estruturarmos um programa de crescimento e termos clareza dos projetos estruturantes que são prioritários e, consequentemente, os estudos de viabilidade para levá-los adiante vai ficar muito mais difícil. Então, esse, para mim, é o primeiro ponto fundamental quando se trata de se estudar a perspectiva de infraestrutura. Um segundo ponto relevante é que muito se discute em relação a modelos de concessão, modelos de PPP, quando na realidade essas estruturas elas são menos relevantes do que efetivamente a sua forma de financiamento. Nós ainda estamos no estado rude e primitivo em que não se consegue ter estrutura de mercado para que você consiga colocar papéis de longo prazo, acima de 10, 12 anos, para financiamento de infraestrutura via mercado de capitais. Por que não consegue? Simplesmente porque com uma taxa de juros de curto prazo no nível que está, ninguém é maluco de lançar um papel de longo prazo num projeto que tem taxa de retorno de 8, 9%, se alavancando 14%. Né? Ou, certamente, para lançar o título, se a taxa básica é 14%, vai ter que lançar um papel a 17%. 3 anos carregando um papel a 17%, o retorno do projeto já ficou inviável. Então, a hora que você deixa de contar com o mercado de capitais como fonte de financiamento para esses projetos, aí nós ficamos
novamente dependente de uma única instituição que hoje nós temos, que é o BNDES. E todos fazem fila no BNDES para alavancar esse recurso. Só que o BNDES, por outro lado, ele não faz um Project Finance no recourse, certo? Ele trabalhou até pela forma como se estruturou os financiamentos desses projetos no passado, que era como? Uma estatal apresentando um trabalho, por exemplo, setor elétrico apresentando uma usina, ou o setor siderúrgico apresentando outro, tinha a Eletrobras da Naval, Siderbras da Naval e a União da Naval para ambos. Consequentemente, era o setor público dando garantia para o setor público, então não tinha muita dificuldade na parte de natureza contratual e dos riscos do desenvolvimento do projeto. Ora, se um projeto estava no plano decenal da Eletrobras e era aprovado pela subsidiária da Eletrobras, sancionado pela Eletrobras e pelo Ministério, a Eletrobras garantia a sua subsidiária da Naval e a União também dava aval. Não tinha como o BNDES dizer que não financiaria um projeto daquela natureza. Consequentemente, se estabeleceu um modus operandi onde a natureza do risco ela era minimizada, porque é o Estado garantindo o Estado. A partir do momento que entra a iniciativa privada nesses projetos de concessões, a natureza do risco é distinta. Então, o que o ente público financiador coloca é realmente a necessidade de ter uma garantia maior. Só que não entende que, ao requerer que haja garantia corporativa, tem uma limitação na tomada de recursos que é dado pelo balanço das empresas, que são controladoras das SPS, que é o momento que nós estamos atravessando agora. Quer dizer, nós estamos atravessando um momento muito interessante, que aconteceu um pouco na Itália, em Portugal, na Espanha, onde os primeiros entes privados que, na saída do Estado, começaram a negociar projetos alternativos que não obras com o próprio Estado, são as construtoras. Por quê? Porque é um histórico na relação entre esses dois agentes. Então, eles se conhecem, sabem como se tratar. Os outros agentes, como o Praverect, operadores internacionais e fundos de pensão e tudo mais, foram na esteira desses investidores nessa relação. Ocorre que, no momento em que você tem uma situação onde o balanço dessas empresas são tomadas, esses agentes normalmente estariam abrindo o caminho para maior participação dos fundos de private equity, que têm investimento externo, para outros segmentos de atividade que estão com excesso de acumulação e precisam alternativas para rentabilizar o seu capital, e que certamente isso ocorreria. No caso do Brasil, tem uma especificidade que essa questão de limitação dos balanços com garantia corporativa, ela foi acentuada pelo problema do Lava Jato. São agentes que ou está com o balanço comprometido com garantias corporativas dadas, ou estão com problemas em relação à tomada de recursos pelo fato de estar na Lava Jato. Então, esse processo ele vai se acelerar, ou seja, esse ciclo de investimento futuro, ele vai ser feito em parte por concessionárias que derivaram das empresas de construção, mas que já estão com outros acionistas também, e novos players estarão entrando para efetuar esses investimentos. Sejam players que não precisam muito de análise de retorno, como os chineses, que já está demonstrado isso, seja nas linhas de transmissão, seja na parte de geração de energia, seja através dos fundos de private equity, que captam recursos com grandes fundos internacionais que estão dispostos a entrar nesse segmento, tão logo a questão da regulação fique mais clara e mais juridicamente confiável para que realize seus investimentos. Então, essa transição aqui é justamente esse momento que nós estamos atravessando, né? Procurando ter maior garantia jurídica para os contratos, procurando estruturar as formas de financiamento via BNDES, que pode ser através de Project Finance Non-Recourse, mas nós não vamos resolver o problema do investimento em infraestrutura se não atacarmos duas questões fundamentais. Primeiro,
o nível da taxa de câmbio e a volatilidade. Nós estamos vendo agora, já num movimento bastante acelerado, uma valorização cambial. Isso é muito ruim. Por quê? Porque se o câmbio está valorizado, há perspectiva que ele possa desvalorizar novamente. E o fato da volatilidade, na intensidade que tem nos últimos 12 meses, afasta qualquer possibilidade de cálculo retorno do investimento dos projetos de longo prazo. Então, essa fonte, que seria uma fonte fundamental para impulsionar os projetos de infraestrutura, a gente passa a não utilizar, apesar da taxa de juros internacional e o mundo está extremamente líquido. Enquanto não tivermos uma política cambial consistente, repito, e a política cambial que estamos vendo aqui não é uma política consistente, porque política consistente de taxa de câmbio livre, que não respeita a estrutura de concorrência da sua economia, tá certo? O único que acredita nisso é brasileiro, porque não é possível, o chinês não acredita nisso, o coreano nunca acreditou, tá certo? E a gente continua acreditando, só que nós não temos moeda conversível. Então, fica complicado do ponto de vista de alavancagem financeira. Então, nós não temos a contar com os recursos externos, a não ser através dos fundos de private equity. A outra questão que eu coloquei, que é fundamental, é a taxa de juros. Ninguém faz financiamento via mercado de capitais com taxa de juros de curto prazo de 14,25. Não há hipótese. Né? Eu vou lançar o título de uma debênture incentivada com a debênture de infraestrutura. O mercado não toma? Claro que o mercado toma. E tem mercado secundário? Claro que tem mercado secundário. Hoje tem isso dentro de infraestrutura. Ah, mas não tem mercado secundário. Tem sim. É que os bancos, as tesourarias não largam porque o papel é muito bom. É o contrário. Não é porque não tem liquidez. A questão é que a demanda é tão grande que o PU do papel ele é alterado de forma significativa. Então, para o cara tirar do outro, ele vai ter que pagar um ágio muito grande. Essa é uma questão fundamental, porque se essa taxa de juros não cair, a gente não vai conseguir utilizar emissão de títulos no mercado de capitais para financiamento de projetos de infraestrutura. Então, vocês vejam que disso que eu falei, resta, infelizmente, porque é uma única fonte, não pela instituição que é excelente, o BNDES, mais uma vez, como sustentáculo daquilo que pode vir a ser o financiamento para esses projetos. Então, eu acho que essa questão, no curto prazo, é a mais relevante, muito mais relevante do que a estrutura de modelos, se vai ser por direito de outorga, por menor tarifa, como é que vai se dar o reequilíbrio econômico-financeiro, tudo isso se acerta. Agora, se você não acertar as estruturas de funding e condições de equity para esses projetos, nós não vamos a lugar nenhum. Então, esse é o segundo ponto que eu queria ressaltar. Primeiro, a questão do planejamento de médio e longo prazo. Segundo, a estrutura de financiamento dos projetos. Então, nesses dois itens, nós estamos muito mal. Nós não temos projetos estruturantes definidos, nós não temos estudos de viabilidades maduros para colocar esses projetos em licitação e não temos estrutura de dívida nem de equity adequado para levar esses projetos adiante. Então, mais grave que isso é só a situação da infraestrutura. E como disse o Géser no início da apresentação, o país teria, nesse momento, dois vetores de crescimento. Um seria via mercado externo. Infelizmente, pela conjuntura internacional, o preço das nossas commodities não estão lá essas coisas, tá certo? A indústria, ela, apesar de ter reagido do ponto de vista de exportação, depois de quase um ano fazendo ajuste cambial, ela já começa a reverter, você pode ver os dados últimos, isso aí até está no Estadão hoje, já começa a reverter por conta da taxa de câmbio, está dando sinais contrários ao que se esperava da manutenção de uma desvalorização, e certamente com a infraestrutura em pandarecos e com essa taxa de juros nas nuvens, não vamos dar lugar nenhum, né? A chance de dar certo é nenhuma. Então, você tem setores com baixa competitividade que estão com
capacidade ociosa extremamente elevada, então por aqui não vai puxar investimento no curto prazo. O primeiro movimento vai ser via substituição de importação marginal, enquanto a taxa estiver relativamente desvalorizada. Se não, até isso apaga. Então, o que sobra? Basicamente, infraestrutura. Quer dizer, nós temos problemas seríssimos, se pegarmos todos os indicadores, seja na parte de telefonia, na parte de energia elétrica, na parte de rodovias, nós estamos atrás, não dos desenvolvidos, muito atrás dos países dos BRICS e dos subdesenvolvidos, né? O único que a gente chega um pouquinho próximo é telefonia móvel, que é 35º. Então é uma vergonha, né? É uma verdadeira vergonha e isso efetivamente é um entrave estrutural para que você, apesar desses gargalos que temos na infraestrutura, isso acaba afetando também, certamente, a capacidade de concorrência da indústria, seja do ponto de vista de exportar, seja do ponto de vista de concorrer com produtos entrantes. Então, esse é o terceiro ponto que eu chamo a atenção, porque essa questão precisa ser resolvida, porque as consequências disso são extremamente graves. Bom, além dessas questões mais estruturais que eu levantei, aí nós temos questões mais pontuais, né? Questões mais pontuais que se referem à questão de governança do próprio ente público. Eu nunca vi coisa igual na relação entre Tribunal de Contas, agências reguladoras, Ministério Público e ministérios. É um samba do crioulo doido. Há uma completa desestruturação da governança do governo federal, com o término do ciclo anterior, e agora com a chegada do governo interino, o que nós percebemos é que o diagnóstico foi bem feito, no sentido de procurar, dentro do programa de parceria de investimento, subordiná-lo ao presidente da República e colocar esses entes dentro do mesmo programa, ou seja, agências reguladoras, as instituições que tratam da questão ambiental, a questão de desapropriações, o próprio BNDES que trata da questão de financiamento. Isso já é um sinal importante do ponto de vista de se ter um freio de arrumação para a questão de natureza setorial, de avaliação dos modelos de concessão e de PPP, e também para fortalecer as agências reguladoras, que hoje não têm plano de cargo e salário, às vezes nem substitui diretores que saíram e não tem o quadro de diretores mínimo para que possa aprovar contratos de aditivo e assim por diante. Então, essa medida provisória 727, que cria o programa de parceria de investimento, nós vemos com ótimos olhos, porque no primeiro dia desse novo governo, ela foi editada. Então, mostra que, pelo menos do ponto de vista diagnóstico de governança da máquina pública, eu acho que o caminho está correto. Agora, precisa ver a questão de como operacionalizar isso. Enfim, poderia aqui dar vários outros exemplos de questões relevantes, mas eu vou me ater basicamente em 3 pontos, né? Na questão do licenciamento ambiental, que hoje isso virou uma coisa absolutamente, um calvário para que você consiga tirar uma licença. Imagine você que se você tiver 3 projetos dentro de uma mesma área, você precisa reestudar todos os passos que você estudou no projeto anterior. Então, a gente tem discutido muito com o Ministério do Planejamento a criação de um banco de dados de informações de biodiversidade e patrimônio sociocultural. Isso é fundamental, porque senão você reinventa a roda, reestuda a cada instante uma necessidade, né? Então, a questão dos órgãos ambientais, um novo modelo de licenciamento é absolutamente fundamental. Outra coisa importantíssima são as questões ligadas a desapropriações. Nós estávamos acompanhando a medida provisória 700 de 2015, que ela tratava de 3 itens relevantes. Otimizava a distribuição de responsabilidade entre a administração pública e agentes privados,
alocação de responsabilidade e pagamento de indenizações ao poder público em caso de obra pública e permitir desapropriação em favor de particulares. Só que, em função de toda essa balbúrdia política, nós tivemos efetivamente a caducidade dessa medida e ela tem que ser reeditada. O Ministério do Planejamento e os órgãos de governo estão conversando com a Casa Civil também e com membros legislativos para voltar a editar a medida da forma como estava, que era absolutamente fundamental. E, por último, não menos importante, para que efetivamente o BNDES tenha mais tranquilidade de fazer Project Finance non-recourse, é preciso não só melhorar a qualidade dos projetos, mas também ter o instrumento de seguro de performance mais adequado e os riscos não gerenciáveis que estão previstos para serem cobertos pelo Fundo Brasileiro de Infraestrutura, eles precisam ser rapidamente, porque esse instrumento existe desde 2012, né, que foi criada a Agência Brasileira de Administração de Fundos, e lá tem o Fundo Garantidor de Infraestrutura, e que agora ele recebeu uma capitalização de 500 milhões, e a gente está trabalhando para que seja reforçada essa estrutura. Estamos discutindo com a BGF os critérios operacionais dessas garantias, porque grande parte dos atrasos que ocorreram em relação a projetos do BNDES decorreu de atrasos na aprovação das desapropriações e nas licenças ambientais. E atrasos que demoraram mais de um ano e meio, e isso acaba corroendo, porque você está com o empréstimo ponte tocando um investimento de longo prazo. Então, Géser, eu acho que para começar, esses eram os pontos que eu queria basicamente colocar, e deixo, enfim, as perguntas agora para tratar de questões específicas e esclarecer. Né? Ótimo, muito obrigado. Newton, não surpreendentemente, nos colocou aqui a agenda fundamental da infraestrutura. A gente vai abrir para a sessão de perguntas e antes, naturalmente, todos os presentes aqui já estão manifestando aqui interesse por perguntas, tem várias questões, e nós gostaríamos de ouvir o nosso sócio, professor da UGV Direito, Fernando Marcato, que poderia aí abrir essa sessão com alguns comentários. Boa tarde a todos. Boa tarde, Newton. Boa tarde. Bom, muito boa discussão. Eu queria voltar um pouco na questão do tema do Project Finance, que você mencionou, tem recursos. Né? Isso a gente tem notado de fato que é um grande prazo, e a dúvida que fica que medidas que podem ser tomadas para diminuir essa percepção de risco, principalmente dos bancos públicos, de que não seria possível ter um projeto sem recursos, em especial um projeto de desafio, por exemplo, a gente já tem muito mais treinamento, um projeto que já tem uma receita da partida dentro deles, né? Que tipo de medida você acredita que a gente poderia utilizar para melhorar essa percepção de risco? Porque se os bancos públicos têm essa percepção de risco, naturalmente os bancos privados acabam até se utilizando dessa pública para fazer também as suas análises publicadas. Eu queria te ouvir um pouco sobre quais medidas concretas poderiam ser tomadas. Eu confesso que está difícil ouvir, entendeu? Eu não consigo, porque não é um problema de volume, é problema de dispersão da qualidade do som. Houve aqui uma dificuldade na audição, Fernando, mas no som, aliás, não na audição. Na audição também pode ser, porque já são sexagenários, então às vezes essas coisas não acontecem. Agora ouvimos perfeitamente, agora está tudo mais claro. Só resumindo, a minha pergunta ao Newton que tipo de medidas práticas ele acredita que podem ser tomadas
para diminuir essa percepção de risco, principalmente dos bancos públicos, mas que acaba contaminando os bancos privados, certo. não seria possível fazer um public finance Non-recourse. without recourse, né? Ok. Finance puro. Se teria alguma medida específica, você acredita que isso ainda talvez seja um problema cultural dos bancos públicos e talvez um tipo de conhecimento mais detalhado, de uma interação mais detalhada com os comitês de risco, seria possível equacionar essa questão. Perfeito. Bom, em primeiro lugar, é fundamental a questão da qualidade dos projetos, da forma como ele foi estruturado e como esse estudo de viabilidade foi preparado. E do ponto de vista das instituições, passando essa questão da qualidade dos estudos de viabilidade, porque em geral o que a gente tem visto naquilo que é em termos de qualidade dos estudos realmente são muito fracos. Primeira coisa, a estruturação do seguro de performance, o que isso garanta praticamente 100% o desenvolvimento do investimento. Então, a estrutura de seguros privadas, ela trata o seguro garantia e ele é para 10% do volume do investimento e renovável a cada ano. É evidente que isso não dá garantia para nenhum ente financiador se expor junto ao projeto, principalmente numa estrutura de non-recourse. Então, é por isso que é preciso desenvolver a parte de seguro de performance, que garanta quase a totalidade da execução do investimento, e isso está sendo estudado. Isso é um dos pontos que eu acredito com propriedade que o BNDES solicita para que ele possa vir a aprovar projetos com estrutura de Project Finance clássico non-recourse. O segundo ponto é você cobrir os chamados riscos não gerenciáveis, né? Principalmente a questão de desapropriação em meio ambiente, que aí, no caso, o Fundo Garantidor de Infraestrutura já está com a parte operacional disso detalhado, até já conversou conosco, e seria o segundo elemento importante para o BNDES. E terceiro, não menos relevante, principalmente aquelas instituições em que o seu controlador, ele tem, o controlador, ele, em geral, é uma construtora, como separar efetivamente do ponto dos riscos, o risco de construção com o risco da concessão, da forma como é estruturado o empreendimento. Eu acredito que são esses três elementos, objetivamente, que pesam na avaliação de uma instituição como o BNDES, com que eu tenho mais contato, e que, objetivamente, poderiam ser resolvidos para solucionar. Isso está sendo discutido com o Ministério do Planejamento, vendo as alternativas em relação a esses três quesitos, de sorte a dar a segurança necessária para que os entes públicos também possam fornecer os financiamentos. Muito bem. Fernando, gostaria de fazer mais algum comentário? Enquanto isso, talvez nossa operadora pudesse fazer uma convocação para perguntas. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar *1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. O senhor Lucas Ferreira Lima, da LCA Consultores, gostaria de fazer uma pergunta. Boa tarde a todos da mesa, ao Venilton também. Venilton, eu gostaria de saber mais sobre
como fica a questão das obras já encomendadas junto ao BNDES e aos demais setores da economia, dado o contexto da atual crise econômica, essa dificuldade de financiamento e também toda a reestruturação, como isso pode afetar o andamento dessas obras? Veja, do ponto de vista das concessões que estão em andamento, nós podemos classificar em dois grandes grupos, né? Um grupo das concessões de 94 a 98, isso é importante que se diga, que independente de ter novas licitações, você tem ali uma série de obras complementares, novas ao objeto da concessão, que bastam pequenos aditivos contratuais para você conseguir deslanchar cerca de 15 bilhões de reais de investimento. Ele caiu da vida. Mas vai. Podemos esperar um pouquinho. Your conference call is failed. Okay. Bom, retomando, existem dois grandes grupos hoje de projetos em andamento que têm um volume significativo de investimentos. Ainda eu não vou estar falando especificamente a resposta em relação a obras. Os projetos de concessão que foram assinados entre 94 e 98, eles têm uma série de aditivos de investimentos adicionais que não constavam do objeto original, que esses aditivos, sendo aprovado e a prorrogação da concessão, nós conseguiremos rapidamente investir 15 bilhões de reais relativamente rápido. E não precisa de processo licitatório novo, nem nenhuma coisa mais complicada para isso. O segundo bloco é mais complexo, que é aquilo que foi licitado a partir de 2013, aonde... Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Sim, nós estamos te ouvindo. Oi, essa é a linha de palestrante? Exato. Eu vou transferir então direto para a conferência principal, ela já vai aberta, tá certo? Ok. Da sequência? Bom, então, esse segundo grupo, aí tem questões mais complexas por conta da mudança de conjuntura, e esses projetos, que montam cerca de 20 bilhões de reais, os contratos estão totalmente desequilibrados. Essa vai ser uma discussão difícil, porque o desequilíbrio é grande e as concessionárias não estão gerando recursos disponíveis para fazer o pagamento do direito de outorga como imaginavam. Ou paga o direito de outorga ou não realiza investimento. Então, realmente é uma situação bastante complexa, mas, de novo, são projetos que já foram licitados. E eu acho que antes de licitar projetos novos, é importante resolver esse estoque, como eu disse aqui, entre 15 mais 20 são 35 bilhões. Em relação às obras, o que acontece é que empresas que foram afetadas pela Lava Jato ou pela dificuldade de alguns estados ou pela União de contrapartidas, aí certamente o próprio BNDES também acaba pisando no freio da liberação dos recursos, porque ele acaba observando que a capacidade daquela empresa em levar adiante os investimentos cada vez mais é reduzida. Nós vemos casos aqui em São Paulo, em vários investimentos, inclusive de trechos importantes aí do próprio Rodoanel
e de algumas estações e linhas do metrô, e como também vemos no governo federal as dificuldades de fechamento e equacionamento de funding, e certamente as construtoras que estão ligadas a isso, com dificuldades financeiras que vêm atravessando, vão ter certamente maiores complicações para entregar essas obras. Então, o quadro que a gente está vivendo é realmente um quadro extremamente complexo e adverso, seja por queda de arrecadação dos estados, dos municípios, do próprio governo federal, seja pelo problema da Lava Jato, ou seja por dificuldades financeiras que essas empresas estão atravessando e, consequentemente, dificuldade de levantarem recursos para capital de giro e levar adiante seus contratos. Muito bem. Vamos a mais perguntas? Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Enquanto temos as questões, tem os vários pontos importantes que o Verilton levantou aqui. Uma questão chave é como viabilizar ou como aumentar a importância e a funcionalidade das debêntures de infraestrutura. Eu acho que valia a pena repisar esse ponto. O Verilton chamou a atenção já para um elevado volume de emissão e para a atratividade desse papel. O papel é atrativo. O problema é que ele é atrativo para quem aplica, porque a taxa é alta e porque ele tem incentivo. A questão que se coloca é que o investidor não tem incentivo para lançar, porque ele não consegue ter o retorno para pagar esse papel. Enquanto você tiver uma taxa básica de 14, como é que você vai lançar um papel de 10 anos com uma taxa de 17 para captar? Matou o projeto. Entendeu? Esse é o problema, porque o papel, hoje é procurado, o papel está entesourado nas carteiras dos bancos e nos fundos de family office e tudo mais, e não tem mercado secundário, porque ninguém se desfaz desse papel. O papel é muito bom, a não ser que tenha um deságio muito grande. Bom, o problema é a emissão de novos. Para emitir novos papéis ou bonds lá fora, precisa acertar a questão do câmbio lá fora e precisa acertar a questão de juros aqui dentro. Porque senão, para emitir bonds lá fora, ele vai preferir também para fazer o smart capital. Ele não vai entrar em projeto de longo prazo, ele pode ter esse retorno para fazer a pincelada de especulação na Bolsa ou em ativos líquidos com essa taxa de juros, com títulos públicos. Então, para reativar o mercado de debêntures, repito, muita gente fala que falta o mercado secundário. E eu digo para vocês que não é mercado secundário. Hoje o que existe é disposição e falta de retorno no projeto para que tenha atividade, para que o investidor queira captar esse custo. Porque esse custo é o araquiri para ele, né? Não vai a lugar nenhum. Luciana Nazar. Então, os projetos não têm tanta atratividade comparativamente com essas taxas de debêntures, né? Então, qual seria a solução? Então, seria baixar a taxa de juros, né? A gente conseguiria, comparativamente, ter um projeto melhor, né? Comparativamente com uma taxa de juros do país mais baixa, e aí as debêntures poderia cair, né? Seria essa a solução. Essa é a equação. E veja bem, não é necessário que você reduza imediatamente a taxa de curto prazo. É só sinalizar as providências em relação à questão do equacionamento fiscal, você já baixa a taxa de juros de longo prazo e dá a sinalização do timing que isso vai reverter. Evidentemente, o período de 6, 8 meses, dá para você esperar com essa taxa de juros maior. O que não é possível é você
não ter esse horizonte claro, tá certo? E ficar combatendo o nível de preços que advém de preços administrados com remédio de inflação de demanda. Que demanda que nós temos aqui, que até o varejo está caindo, então o sujeito aumenta a taxa de juros e diz que vai continuar aumentando. É lógico que a taxa de câmbio vai cair e vai valorizar. Aí é hora querida uma vez, tá certo? Nós vamos voltar aqui numa situação que já vimos esse filme no passado, só que esse filme passou da outra vez com o preço das commodities lá em cima, e a gente mergulhou nessa farsa, podendo se valer do ciclo das commodities. Agora não tem commodity nenhum. Fizer isso aqui, é pá de cal na indústria de vez, nós não vamos para lugar nenhum. E não adianta ter infraestrutura se você não tiver indústria. A infraestrutura é justamente para você possibilitar ao setor que faz geração de inovação tecnológica e que você consegue dar competitividade ao sistema produtivo, que é a indústria, tá certo? Não adianta achar que você vai ter um desenvolvimento econômico se você não tiver indústria, tá certo? E a gente sabe, né, que os grandes projetos de infraestrutura não podem ter garantia corporativa porque é inviável. Pois é. Então, com relação ao BNDES, existe todo um trabalho, né, de tentar fazer um Project Finance non-recourse há muitos anos, mas não consegue evoluir isso. Então, mas ele colocou essas 3 condições, né, que está discutindo com o Ministério do Planejamento. Exatamente, performance bond, a questão dos riscos não gerenciáveis, que aí eu acho que o performance bond é possível, uma boa parte dele ser resolvido pela iniciativa privada. A outra, eu acho que o Fundo Garantidor de Infraestrutura vai ter que entrar. Os riscos não gerenciáveis de engenharia, certamente, o Fundo Garantidor de Infraestrutura, e depois a mitigação e a separação entre o que é obra e o que é concessão, porque tem muitos casos em que essas coisas acabam misturando os riscos, porque estão debaixo de um único agente. Então, esses são os 3 elementos que pode dar garantia para que o BNDES entre fazendo non-recourse de fato. Realmente a pena desses projetos. Sem dúvida. Muito bem, temos mais questões, certamente há várias questões, mas vamos ver se também cabe na agenda do nosso convidado aqui. No momento, não há perguntas por telefone. Mais alguma questão na mesa? Nós agradecemos muito ao presidente da BIDIB, nosso grande amigo, parceiro, que tanto admiramos aí como especialista de infraestrutura. Esse áudio, se for autorizado pelo Dr. Denilton, será disponibilizado no site. Claro. Nós teríamos, no nosso relatório executivo macro-setorial, nós teremos uma entrevista aqui gentilmente concedida pelo Dr. Denilton, e agradecemos muito a atenção, a agenda de todos, agradecemos muito ao Flávio Bustinelli, ao Igor, aqui que estiveram presentes, diretor do Fator e diretor da BIDIB, respectivamente, aos nossos amigos, parceiros, clientes, e novamente um agradecimento muito especial e o desejo de renovado sucesso na condução da BIDIB nessa quadra difícil para a economia brasileira, nós estamos convictos que para superar as dificuldades econômicas, o papel do setor de infraestrutura será fundamental. Acho que aqui o Denilton colocou algumas mensagens importantes sobre a qual nós devemos refletir profundamente e, mais do que isso, colaborar para aprimorar a política econômica. Muito obrigado e boa tarde a todos. Bom, obrigado, Gessner, pelo convite. É uma satisfação estar aqui com todos. Também amigo de longa data, inclusive companheiro de quadra, efetivamente quadra, jogamos futebol de salão juntos,
Faz tempo, né, Jéssica? Algum tempo, exatamente. E a todos os ouvintes, agradeço a atenção dispensada e me coloco à disposição para futuros contatos, para qualquer esclarecimento. Obrigado a todos.